Oi pessoal, é um prazer grande estar aqui com vocês, gravando a minha palestra, porque a transmissão não está legal, mas eu vou transmitir rapidamente o quanto nós já evoluímos com o empreendedorismo criativo, que transforma os territórios, trabalhando a sustentabilidade, a inclusão social, a criatividade, a tecnologia, que são os princípios da economia criativa. E o primeiro slide que eu já encaminhei para vocês tem a Casa do Doce, que é da empresária Esté, que fica em Areia. E ela é agrônoma, mas tinha um sonho de ser doceira. E esse sonho, aos poucos, foi sendo realizado. Hoje, Esté já tem mais de 80 sabores de doces caseiros. É um equipamento turístico no meio rural, que recebe diariamente um bom fluxo de turistas. O que a gente pode colocar é que hoje o empreendedorismo criativo ele já é uma força propulsora e uma força poderosa para o empreendedorismo mundial. Então, o que seria para você empreendedor? Empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê e que faz do sonho uma realidade. Nós temos vários empreendimentos no meio rural que têm dado certo a partir do momento em que esses pequenos negócios, essas pessoas talentosas se descobriram como empreendedores criativos. E principalmente o segmento feminino. Eu trouxe pequenos números aqui do que é a indústria criativa, que são indicadores de estudo da Firjan, Rio de Janeiro, que em 2015 a área criativa gerou uma riqueza de 155,6 bilhões para a economia brasileira. Essa soma de valores de mercado é equivalente ao valor das marcas Facebook, L'Oréal e Zara. Então, gente, a economia criativa ela traz um grande diferencial competitivo para os pequenos negócios. Percebam os artistas plásticos. Nós temos vários aqui da Roda dos Ateliês em João Pessoa, que eles não só trabalham com telas, mas eles possibilitam que os amantes das artes e da cultura também possam comprar peças de menor valor, mas que essas peças têm valor agregado. Por exemplo, um banquinho, que se ele não tivesse com a arte do Tito Lobo, que é um artista plástico, teria um valor de talvez R$40. Mas a partir do momento que o Tito Lobo agrega valor com a sua arte a esse banquinho, ou essa banqueta, ou esse tamborete, ele passa a ter um valor agregado de R$250. E assim são várias peças que nós temos aqui como exemplo. Então, a classe criativa também tem salários 2,5 vezes maior que a remuneração dos empregados formais brasileiros que estão na economia tradicional. É uma diferença bem significante e é bom que a gente perceba que quando a gente coloca a criatividade em primeiro lugar, os resultados começam a aparecer. Aqui nós temos vários exemplos de ateliê, inclusive quadros feitos com o alumínio das latinhas de cerveja e de refrigerante. O quanto é importante para a sustentabilidade do planeta quando você sabe trabalhar com recursos que parecem que são lixo, né? Que é lixo,
mas que efetivamente, para quem sabe trabalhar, ele tem um valor agregado que gera produtos criativos. Então a indústria criativa, ela vem somar com toda essa sustentabilidade do planeta que nós precisamos. Quando a gente une criatividade, conhecimento técnico, cultura, tecnologia, nós temos bens e serviços diferenciados. Então, a criação de novos processos produtivos, as novas formas de escoamento da produção, a implantação de novos modelos de negócios constituem exemplos de inovação criativa. E aí a gente vai para a comunidade de Xande Jardim, em Areia. A comunidade de Xande Jardim, ela é referência em governança, em sustentabilidade, em criatividade, inovação. A liderança Luciana Balbina, que é uma liderança inspiradora, ela passa o ano viajando, fazendo palestras para outras comunidades, mostrando que é possível fazer a diferença no mercado e não precisar sair do seu lugar para conseguir emprego em outro local. E Luciana tem vários empreendimentos junto com a comunidade, desde o artesanato da palha da bananeira, a fábrica de polpa de frutas, o hotel de barracas e o restaurante Vó Maria, que é o nome da avó dela e de outras pessoas da comunidade, que é praticamente uma família rural. Então, para vocês verem, Luciana, ela conseguiu um pequeno recurso para construir um restaurante. E ela quis fazer a cozinha conforme o modelo da Anvisa, para não ter problema de segurança alimentar. E faltou recursos para fazer a parede do salão do restaurante. Isso, de certa forma, contribuiu para vamos dizer, uma ameaça, porque na hora que o sol ia se pôr, entrava o sol no salão do restaurante e as pessoas se incomodavam. Então, como Luciana já tinha todo esse internalizado os conceitos da economia criativa, da produção associada ao turismo, da economia da experiência, Luciana criou com a comunidade o Pôr do Sol de Maria. Tem uma pessoa na comunidade, a Regiane Ribeiro, que toca o violão muito bem, e na hora do pôr do sol, elas transformaram uma ameaça numa oportunidade. Hoje, Luciana tem condições de construir essa parede para o sol não mais entrar no salão do restaurante. Mas ela está ganhando dinheiro com o Pôr do Sol de Maria, com café regional no final da tarde, e não é mais interessante construir essa parede no restaurante. O que foi que a Luciana fez? Com boas ideias, ela agregou valor, criou um novo produto para o restaurante rural e hoje isso soma com o que todos os outros jovens que estão na comunidade e que participam do desenvolvimento dessas atividades. São mais de 15 jovens com curso superior que não saíram do seu lugar, porque lá eles estão encontrando a condição de geração de renda entre eles. Eu acredito que nós podemos ter esses exemplos, né, para somar e para a gente ver que quando a comunidade ela se encontra, ela tem condições de também trabalhar a sustentabilidade. Inclusive, a comunidade de Xande Jardim, que é essa comunidade que eu acabei de apresentar, elas já ganharam o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade, que é um prêmio nacional que os empreendimentos concorrem, e ela recebeu, esse é um dos prêmios que a comunidade de Xande Jardim já recebeu. O empreendedorismo criativo feminino também tem sido e tem ganhado força no mercado e tem sido bem interessante a gente analisar esses números. Segundo pesquisa da AGEM, que é a Global de Empreendedorismo, em 2016 foram abertos
48,5% de novos negócios onde os homens estão à frente e 51,5% de novos negócios onde as mulheres estão à frente. Então, o Brasil já conta com 5,7 milhões de mulheres empreendedoras. Isso representa 8% da população feminina empreendedora do Brasil. E elas estão concentradas 73% no Sul e Sudeste e 19% no Nordeste. Isso vai em todos os segmentos. Nós temos o exemplo da pousada Aconchegarte de Leda Maria em Areia, que é uma pousada simples, mas que conseguiu vencer alguns obstáculos, colocando a arte, boas ideias. E lá em Areia, o café da manhã da pousada é a Leda Maria que toca violão para os seus hóspedes no café da manhã. Isso é muito bacana. Nós temos também um grupo de mulheres que, para mim, é um exemplo de economia criativa, que elas se juntaram e tocam músicas tanto do Luiz Gonzaga como MPB, e você consegue unir uma que toca flauta, outra cavaquinho, violão, sanfona, triângulo, chocalho e o zabumba. Então, gente, isso é muita criatividade, muita inovação. É o grupo Flor Mimosa. Se vocês tiverem a oportunidade, elas podem ir até onde vocês estão, nesse evento maravilhoso, nesse lugar lindo que é o município de Santa Rita de Cássia, que é banhado pelo Rio Preto. Eu também gostaria de colocar aqui o exemplo de sustentabilidade da comunidade de mulheres de Pilões, que sabiam fazer o artesanato, sabem fazer o artesanato fuxico, aquele de retalho, que franze e faz vários paninhos, em todos os lugares a gente encontra. Isso também, em Pilões, é considerada a terra das flores, porque lá teve um grupo de mulheres que também foram desempregadas de uma usina que fechou, faliu, e como elas só sabiam trabalhar com a terra, elas decidiram plantar flores, mesmo contra os maridos, né, que sempre questionavam se elas agora iam comer flores. E dessa história hoje, o cultivo de flores em Pilões, é que hoje todos nós conhecemos Pilões como a terra das flores, mas não tinha nenhum artesanato que lembrasse esse ícone da terra das flores. E foram essas mulheres do artesanato que, através da atuação do Sebrae, criaram as flores de fuxico. E veja como agrega valor quando você tem uma boa ideia. Um paninho de fuxico com 60 aplicações poderia chegar a R$30. Um ramalhete de flores com 60 hastes de flores de fuxico, elas vendem por R$60. Então, isso são exemplos de economia criativa que podem estar em qualquer lugar, em qualquer negócio, e não precisa a gente pensar em coisas grandiosas. Todos nós temos a criatividade como um recurso ilimitado, porque dinheiro não tem ideias, mas boas ideias a gente vai conseguir realizar sonhos e ter bons resultados. Então, a economia criativa está focada em cultura, conhecimento, criatividade, que são nada mais do que recursos infinitos e elásticos. Você pode usar à vontade, as pessoas podem querer lhe copiar, mas como você tem criatividade, você sempre vai inovar. Então, a palavra que agrega, a palavra certa, são as empresas inovadoras. Utilizar a cultura como seu diferencial competitivo. E aí eu chamo a atenção também para os grupos culturais.
Os grupos culturais, muitas vezes, eles só sabem se apresentar se tiver um teatro e um palco, mas a partir do entendimento e da integração com o território, fazendo parte de um capital social, onde as relações de respeito, de ética, de colaboração acontecem, e tendo o entendimento da economia criativa, esses grupos também, eles passam a se apresentar em qualquer lugar, dentro de um restaurante, na Casa do Doce, o piquenique na mata, e faz abordagens bem interessantes, como por exemplo, nós temos o grupo do Bando de Lampião. É um grupo de areia que faz toda uma intervenção com o turista e muitos deles pensam até que é de verdade. Nós temos o exemplo de Luísa e Nevinha da Casa Doces Tambaba. Começou com R$50 debaixo de um cajueiro, com 2 tipos de doce. E a liderança inspiradora de Nevinha e de Luísa, a sua mãe, fez com que as demais pessoas da família fossem se encontrando em novos empreendimentos e somando com Doces Tambaba. Hoje, no meio rural, num destino turístico de sol e mar, Doces Tambaba cria a mais nova oferta turística da ruralidade, do turismo rural, que é o primeiro shopping rural em Paraíba e talvez do Brasil. O que é o shopping rural? São 7 empreendimentos, todos com a mesma formatação de casinhas de taipa e com segmentos diferenciados, mas que se complementam e que é um grande produto turístico para os que visitam o município de Conde. Então, eles têm a Casa de Doces Tambaba, tapiocaria, casa de suco, sorveteria, a boutique de chita e tem a cachaçaria também e a sorveteria. Então, para você ver, hoje toda a família, ao invés de estar empregada em restaurantes ou em hotéis, elas estão trabalhando juntas e cada um ganhando e gerando empregos para outras pessoas. Isso são exemplos de empreendedorismo criativo que, mesmo estando no meio rural, contribuem para a sustentabilidade dos negócios, para a sustentabilidade ambiental, para a sustentabilidade cultural e, com certeza, cada uma dessas pessoas tinha um sonho e esse sonho passou a ser uma realidade e um exemplo para outras pessoas que também sonham e que precisam desse incentivo, precisam de acreditar que elas podem vencer as barreiras, ter um propósito muito claro e crescer com o seu empreendedorismo. Temos exemplo também na região do Cariri. Temos as crocheteiras do Lajedo do Marinho. Cada uma fazia crochê na sua casa e a partir da atuação do trabalho do Sebrae, elas se encontraram e começaram a produzir juntas, inclusive facilitando a qualificação para o melhor entendimento de cores e de produtos que o mercado compra. Então, isso é um exemplo. Temos também outros exemplos de padaria, inclusive lá em Cabaceiras, na terra do Bode Rei, que também é a nossa Hollywood nordestina. Então, tem uma padaria que criou o pão de bode, que nada mais é do que um pão feito com uma massa de pão doce no formato de bode, que é o cabritinho,
e fica tão lindo que a gente não sabe se come, se leva para casa, enfim. É uma inovação que agrega valor a um produto comum e que tem um diferencial e um link muito forte com a cultura do lugar. Da mesma forma, a lanchonete Brisa Mar, em Rio Tinto, que é outro município de litoral, que é onde tem o habitat do peixe-boi marinho. E a empresária criou a lanchonete, que serve um café da tarde com salgadinhos recheados, ou de marisco, ou de camarão, ou de frango. Mas o formato desse salgadinho é uma estrela do mar, é o peixe-boi, é um peixinho. E isso faz toda a diferença nesse café Brisa do Mar, com produtos diferenciados e que agregam valor e diferencial competitivo para essa pequena lanchonete. Nós temos também personagens de economia criativa, que são os receptivos locais, mas que eles também ocupam a posição de mestre de cerimônia em qualquer evento onde a cultura seja forte, a exemplo dos eventos de turismo. Nós temos o Zé Curió em Solânia, temos o Virgo Lima de Campina, que fica em Campina Grande. Ao invés de ser o Virgulino Lampião, ele se veste como o Lampião, mas ele é o Virgo Lima de Campina. Temos o Don Quixote literário, e são personagens que realmente eles contagiam, eles agregam valor às agências de receptivo que os contrata para receber os turistas do território, do destino turístico que está sendo visitado. É o exemplo também de Jackson do Pandeiro, em Alagoa Grande, que é a terra do nosso rei do ritmo, Jackson do Pandeiro. E lá tem o Isaías Vicente, que é muito parecido com o Jackson, que sabe tocar pandeiro, que se veste como o Jackson, e ele faz intervenção de receptivo local na Casa das Bonecas. Então, as pessoas já são recebidas em festa, tocando as músicas de Jackson do Pandeiro. Em qualquer negócio, vem aqui, em qualquer negócio, o cliente compra qualidade, atendimento, beleza, criatividade, inovação, exclusividade, sustentabilidade. Isso é muito importante que todos os pequenos negócios pensem e façam valer a qualidade, o atendimento, a sustentabilidade, porque o turista hoje e o consumidor, ele mudou o perfil. Tudo que agregue valor à questão ambiental, que seja para a preservação, eles estão de olho nos empreendedores e nos empresários, tá? Outra coisa que contribuiu muito para o nosso trabalho nas regiões é que as redes de cooperação, elas possuem elevados níveis de confiança, estão mais capacitadas para a inovação e adaptadas ao desenvolvimento. Então, onde tem união, respeito, cooperação, a inovação é mais presente e as pessoas estão mais voltadas para o desenvolvimento. Isso a gente tem visto em algumas regiões da Paraíba, mas não foi do dia para a noite. Nós já tivemos lideranças desarticuladoras e aos poucos as comunidades foram se conhecendo, né? E cada um ocupando o seu papel da melhor forma possível. Isso é um processo, isso exige um pouco de tempo e um propósito muito forte, que seja comum e coletivo a todas as pessoas. A economia criativa e os negócios também estão na roda gastronômica do Brejo paraibano. Começamos trabalhando muitos festivais gastronômicos com várias temáticas e isso gerou a rota gastronômica do Brejo. Nós temos desde a gastronomia regional a um
cardápio mais contemporâneo e mais gourmet. Isso é muito bom e ao mesmo tempo contribui para que alguns destinos turísticos eles também possam receber por conta de um bom lugar onde você tem para se alimentar. A nossa economia, os nossos territórios criativos, eles precisam de empreendedores que estejam dispostos a aprender, a planejar e a fazer acontecer. Quando eu falo isso, eu quero dizer que ninguém sozinho vai chegar a lugar nenhum. E que tem tantas entidades, a exemplo do Sebrae e outras entidades, que têm muito conhecimento e que podem contribuir muito. Nenhum empresário está preparado o suficiente para dizer: eu já sei de tudo, eu já sei como fazer. Quando alguém estiver pensando dessa forma, lembre que tem vários outros aprendendo mais ainda. E você pode ficar para trás e você nem saber porque você saiu do mercado. Principalmente agora que a gente está entrando numa era da transformação. A transformação digital está trazendo grandes formas de gerenciar negócios que a princípio parecem difíceis, mas que é uma grande sacada. Então a gente não pode ficar sem acompanhar a transformação digital, porque o seu cliente também é digital. Pensa nisso e tenta o máximo possível estar engajado nas redes sociais, no que for possível, para que o seu produto chegue mais longe. Nós temos exemplos também de comunidades do meio rural, a exemplo, o engenho Várzea do Coati. É um engenho que não produz mais, que a gente chama de engenho fogo morto, mas que dentro da casa de farinha do engenho foi construído um restaurante rural. E eu considero um dos melhores cardápios da cozinha de engenho, que pode ser experimentada pelos turistas quando visitam a areia. Fica no meio rural, é o engenho Várzea do Coati. E como eu já falei para vocês, os princípios da economia criativa: diversidade cultural, inovação, sustentabilidade e inclusão social. Hoje, as comunidades quilombolas, elas também estão se desenvolvendo. Existe uma evolução muito grande porque elas querem e elas entendem que o turismo traz bons resultados. Então, nós temos a comunidade quilombola de Caiana dos Crioulos, que fica no município de Alagoa Grande. Temos a comunidade Guruji, que fica no município de Conde. E essas pessoas que estão engajadas no turismo, elas entendem que quanto mais elas preservarem o meio ambiente e a cultura do lugar, melhores resultados elas terão para os seus negócios. Então, elas passam a ser como se fossem uns vigilantes do turismo e da cultura do lugar. A economia criativa, ela anda muito próxima da economia colaborativa. Estudos indicam que em 2050 a economia colaborativa se estabelecerá como o principal modelo econômico na maior parte do mundo. E o que é essa economia colaborativa? Que ora nós somos fornecedores e ora nós somos consumidores, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de Airbnb, ora nós somos consumidores, ora nós somos fornecedores. Quando nós falamos de Uber, quando nós falamos de lojas compartilhadas, onde a gestão dessas lojas, elas têm vários pequenos negócios. Um que trabalha
outro que faz só calça jeans, outro que tem só bijuteria, e todos estão juntos formando uma loja de departamento, né? Mas que eles estão rateando os custos de vendedores, de energia, de aluguel, e todos os demais custos fixos de um pequeno negócio. Esses empreendimentos, eles também já podem estar acontecendo em pequenos lugares, como por exemplo na cidade interior, a exemplo de Santa Rita de Cássia e de Formosa, Mansidão, como tantas outras que tem aqui. A desculpa de dizer eu não vou colocar minha lojinha de artesanato porque eu não posso pagar o aluguel, ela passa a não ser verdadeira quando você está em grupo, está em rede, e você pode ter outros artesãos que também vão usufruir, que passam pela mesma dificuldade que você está passando, e que vocês podem otimizar esses custos de forma coletiva. Os sites também, nós temos rede de empresas brasileiras, blogueiros de viagem, né? As experiências de viagem mais autênticas, que tem tudo a ver com a grande tendência desse século, eles passam pela economia colaborativa. Até 2020, estima-se que 100 bilhões de dispositivos móveis no mundo estarão conectados à internet. A gente não pode ficar fora disso. Precisamos ser parceiros dos blogueiros, precisamos conhecer esses sites onde o seu produto pode ser colocado até gratuitamente e conseguir bons resultados. Então, nós temos trabalhado aqui no Sebrae para ter uma Paraíba sustentável. E a sustentabilidade passa pelo mundo dessas transformações, porque o nosso consumidor, ele também busca a transformação. E é importante que os negócios tenham diferencial competitivo para o mercado. E isso só é possível se você trabalhar com criatividade, cultura, conhecimento e tecnologia. Então, uma mensagem que eu deixo para vocês é: se qualifiquem sempre. Parabéns por essa primeira conferência ambiental do Vale do Paraíba. O Rio Preto é a galinha dos ovos de ouro desse território, dessa região. Todas as pessoas precisam cuidar do Rio Preto, todas as pessoas precisam ter essa consciência, porque o turista que chegar